Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, no coração de toda a igreja e também no coração daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus esteja fazendo grandes coisas na tua vida aí, irmãos, onde você estiver, e que a sua família também seja abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós entrarmos aqui na palavra, eu recebi uma comunicação muito boa para as mulheres do curso Design Divino que nós estamos fazendo na PIB de Madureira, e a líder mandou: hoje é Dia Nacional da Mulher. Bom dia, lindas mulheres, somos criação do Senhor, perfeitas, amadas do Pai, filhas do Rei. Através da desobediência da mulher e do homem, o pecado entrou no mundo. Mas, através da mulher, Deus trouxe salvação à humanidade. Amém? Deus usou uma mulher para dar luz ao Salvador. Que grande privilégio. Por isso, agradecemos a Deus por ter feito mulheres. E parabéns para nós, feliz Dia da Mulher. Parabéns, mulheres. Nós tivemos dia 8, o Dia Internacional das Mulheres. E hoje, Dia Nacional, onde o nosso país comemora o Dia da Mulher. Parabéns a todos nós, mulheres, servas do Senhor, que fomos chamadas para uma grande obra na presença do Senhor. Também quero fazer um pequeno aviso. Eu acabei de receber, isso é para alerta da igreja, acabei de receber um cartão do Itaú na minha casa, com um saldo astronômico, e agora recebi que ele foi desbloqueado, sem eu pedir. Então, os irmãos, fiquem atentos, porque o devorador está aí. Se você não tiver cuidado, nós vamos entrar por esse caminho aí. Ontem mesmo a irmã Nancy, ela disse que foi golpeada aí por esses hackers que mandaram boletos de telefones no nome da filha dela para que ela pagasse. E ela pagou porque viu que tudo estava certinho, mas a maldade, o pecado está ultrapassando os limites. Que nós possamos ficar atentos às coisas deste mundo, irmãos, e nos voltarmos atentos para aquilo que o Senhor tem já falado na sua palavra há tanto tempo. Irmãos, cumprimento a todos que estão lá, mas eu gostaria que vocês acompanhassem, vocês que estão em casa, através da Bíblia, da palavra do Senhor, nossa regra de fé e prática, e também a nós aqui. Nós ainda estamos em campanha de missões, né, pastor? Ainda estamos em campanha de missões mundiais. Nós já tivemos nesse mês cultos maravilhosos, caravanas de outros estados. Nós tivemos a presença do nosso coordenador nacional, o pastor Rui, de missões mundiais. Nós tivemos principalmente a presença do Senhor nos nossos cultos, caravanas missionárias, alvo alcançado. Nós estamos agora lutando para ultrapassar o nosso alvo e estamos quase chegando, né, pastor? Quase chegando, para a glória de Deus. Irmãos, a proclamação do Evangelho, da verdade ao mundo, não deve ser direcionada, considerada apenas para os missionários, aqueles que vão aos campos, aqueles que vão aos presídios, aqueles que vão à Cristolândia, aqueles que vão a outros países, a outros estados. Mas vamos pensar um pouquinho sobre um incrível personagem que Deus usou de misericórdia, independente das circunstâncias que este servo dele, e também do tempo em que ele existiu, mas que ele tem tanta importância que a Bíblia reserva
66 capítulos e 1.292 versículos no estudo, no livro deste homem. Vamos pensar um pouquinho sobre Isaías. Então, eu gostaria que os irmãos que estivessem em casa, os irmãos que estão aqui, que abrissem as suas Bíblias, de preferência a Bíblia de papel, porque eu penso que quando nós abrimos os nossos celulares, os nossos tablets, sempre vem alguma mensagem na hora que a gente está lendo e nos tira, às vezes, a concentração. Isso é um pensamento meu. E eu preciso carregar o peso da Bíblia de página de papel, pelo menos para a igreja. Vamos pensar neste homem um pouco sobre o incrível personagem bíblico. Quem já estudou, quem já analisou sobre Isaías? Quem é Isaías? A gente lê profeta Isaías. Quem sabe quem foi o profeta Isaías? Um personagem bíblico. E o quão marcante foi, irmãos, o seu encontro com Deus e também o seu chamado para pregar, para completar a missão de Deus aos homens. Vamos abrir Isaías capítulo 6, versos de 1 a 9, e depois nós vamos... Eu gostaria que os irmãos lá, o irmão Emerson, nosso querido, da multimídia, colocassem Isaías capítulo 6, versos de 1 a 9, e depois fosse logo para o capítulo 1, verso 1 e 2 do mesmo livro. Isaías, vamos lá. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio da fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou até mim, segurando uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca e com a brasa disse: agora que esta brasa tocou aos seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: vá e diga ao povo o seguinte, que o dia do Senhor está próximo. Amém? Amém? Amém. Se assustaram? Se assustaram, eu também me assustei. Mas Deus tem trabalhado comigo. Eu queria ter outras palavras, outras mensagens que eu tenho pronta, mas o Senhor trabalhou comigo, meu marido viu, é testemunha, o Espírito Santo viu o quanto eu sofri e o quanto Deus esteve comigo na preparação desta palavra.
Pode ser que eu fale errado, pode ser que eu use termo errado, tempo errado, mas a essência, o Espírito Santo de Deus vai identificar no coração de vocês. Que Deus abençoe a leitura, né, da palavra neste momento. Irmãos, estamos falando de um profeta. Seu nome, o nome de Isaías significa o Senhor é salvação. O profeta Isaías é o autor do maior livro profético do Antigo Testamento. 66 capítulos, 1282 versículos. Mas pouco se sabe deste profeta. Ele era letrado, culto politicamente, privilegiado por ter feito parte da casa sacerdotal de Jerusalém. E em 740 a.C., no ano da morte do rei Uzias, ele recebeu sua vocação profética e exerceu seu ministério por 40 anos, numa época crescente de ameaça da Assíria, fazendo pesar os reinos de Israel e Judá. E Isaías morreu aos 92 anos, a mando do maldoso e perverso rei Manassés. Eu nem vou dizer como ele foi morto. Ele profetizou o reino do sul, também chamado Judá, mas especificamente em Jerusalém, onde ele nasceu e foi educado. Filho de Amós, Amós com Z, não o Amós profeta, que se escreve com S. Ele foi conselheiro e confidente do rei Uzias. Rei Uzias reinou Judá por mais de 52 anos. E é possível que o profeta fosse até parente do rei Uzias, devido ao seu livre acesso à corte do rei. Ele era casado, tinha 2 filhos, era um membro da corte real. Também passou um tempo a ser conselheiro do rei Ezequias após a morte de Osias. Quando houve aquele ataque do exército assírio contra Judá em 701 a.C. Ele foi talvez o maior de todos os profetas e escritores. Era chamado profeta messiânico, porque grande é o volume de mensagens que ele registra em seu livro a respeito, testemunhando do Messias, o nosso Salvador. Seu ministério como profeta teve início logo após da morte de Osias. Então, logo nós podemos concluir que a ação do profeta Isaías foi entre os anos de 740 a 686 a.C. Amados, a razão da nossa existência neste mundo, neste século, neste ano de 2023, é cumprir uma missão na qual o Senhor confia a cada um de nós. Não é, como eu disse, para missionários, pastores, liderança, evangelista, mas de forma específica, irmãos. Deus tem um chamado especial para cada uma pessoa. Para isso, Ele proporciona dons e instrumentos, ferramentas espirituais para exercer esse chamado. O tema de missões mundiais neste ano de 2023 é: vamos completar a missão. Quem sabe? Repete. Vamos completar a missão. A missão da Igreja de Cristo é completar a obra missionária que Ele, Jesus Cristo, começou. Mas alguém pode dizer: pastora, Jesus fez coisas incompletas? Jesus começou a missão e deixou de forma incompleta? Ele começou, nós vimos hoje na lição,
Ele começou, ele ensinou, ele chamou e continua chamando a Igreja de Cristo do século 21 para ser anunciadora do Evangelho dele. Não que ele faça coisa incompleta, mas ele quer nos dar o privilégio de continuarmos aquilo que ele começou. E é grande a nossa responsabilidade. E neste texto de Isaías 6, 1, 9, foi quando Deus chama Isaías para ser profeta. Antes ele tinha visões. Se nós formos lá no capítulo 1, Deus dava visões a Isaías. E ele passava aquelas visões da parte de Deus para o povo, e o povo ria, o povo zombava, o povo não aceitava, o povo estava com o coração completamente voltado para as benesses fornecidas pelo rei Isaías, as condições materiais que o povo estava vivendo. Mas se nós formos lá no capítulo 1 de Isaías, irmão Emerson, capítulo 1, verso 1 e 2, nós vamos ver aqui o seguinte. Isaías capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: são estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias em Judá. O 2, escutem, ó céus, prestem atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou e disse: criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. É o que nós estamos vendo hoje. E Deus chamou a cada um de nós, a cada irmã, a cada irmão, a cada jovem, para, e assim como Ele chamou os céus, toda a natureza para serem testemunhas das maldades que o povo fazia, praticava naquele tempo. E não diferentemente nós estamos vendo como servos do Senhor a maldade, o crescimento, a afronta do pecado contra a Igreja de Cristo. E é nossa responsabilidade, sim, completar esta obra. O profeta, ainda jovem, foi chamado pelo Senhor. O comportamento, irmãos, da iniquidade está sempre na história da humanidade. Desde a queda de Adão, queda de Eva, mas esse comportamento não está estático, ele não parou. Pelo contrário, ele vem crescendo e intensificando. A multiplicação da iniquidade, que eu coloquei aqui o conceito de iniquidade que eu já tinha observado pelo irmão pastor futuro Wagner, que ele falou aqui numa escola IBD há uns 2, 3 meses. Iniquidade é quando o indivíduo está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências. Ele já não tem mais vergonha, ele não se importa mais de cometê-los. Mas o comportamento está crescendo, não está estático, ele vem crescendo assustadoramente. A multiplicação da iniquidade pode ser facilmente percebida por todos os lados. Você conversa com tantos irmãos de igrejas como missionários, pastores, irmãos da nossa convivência, e até mesmo de certas pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, elas estão alarmadas, elas estão assustadas com o que nós estamos vivendo. A multiplicação da iniquidade, ela pode ser percebida, irmãos, em qualquer instante, na rua, na praça e até mesmo dentro das nossas casas. Mas diz a palavra, e foi o Senhor Jesus quem falou, que o amor de muitos se esfriaria.
com o aumento da iniquidade. Peço aos irmãos lá que coloquem Mateus, capítulo 24, 12 a 14, toda a igreja vai ler esse texto. É um texto conhecido que nós já ouvimos e é recitado em púlpitos, e diz assim, toda a igreja: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Está escrito, Mateus escreveu, e foi o Senhor Jesus que deixou isso registrado. Irmãos, isso significa que o esfriamento do amor está diretamente relacionado ao crescimento do pecado em suas mais várias formas. E nesse contexto, Jesus colocou o esfriamento do amor em decorrência da multiplicação da tal iniquidade, entre os sinais que caracterizam um período em que ele chamou o princípio das dores, as dores de partos. Muitos estão sentindo dores de parto. Não somente aqui é o exemplo das dores de partos, tanto para homens e mulheres. Homens estão sentindo dores de parto. As dores de parto são as dores da alma que vêm nos assustando diante do pecado do homem. E os sinais citados por Jesus foram, irmãos, surgimento dos falsos profetas, dos falsos cristos, guerras, rumores de guerras, conflitos internacionais, misérias, fome, catástrofes naturais, perseguições à Igreja de Cristo e, principalmente, o esfriamento do amor por causa da multiplicação da tal iniquidade. E, principalmente, mais importante, um dos sinais dos fins do tempo, Jesus falou em Mateus 24, e eu vou pedir ao irmão que coloque 24, 10 a 14, para nós lermos o que o Senhor Jesus disse para nós. Mateus 24, de 10 a 14. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pode continuar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, um dos sinais da volta de Cristo, do dia do Senhor, é a expansão do evangelho de Cristo Jesus a todo mundo. E nós fazemos parte, sim, de completar esta obra de missão. Aleluia. E cada vez mais os valores estão sendo invertidos, irmãos. Cada vez mais a moralidade está sendo considerada inadequada. Triste. Cada vez mais a mentira tem se tornado verdade. Os homens estão preferindo ouvir as mentiras, e elas são a
aqui dentro trabalhadas e no coração, e elas passam a ser verdade. É triste, mas é verdade. O pecado já é visto como um novo padrão a ser exaltado e seguido, enquanto que a santidade já é identificada, irmãos, como algo a ser reprovado e combatido. Nós conhecemos, sabemos que alguns púlpitos, eu aqui no Rio ainda não vi, mas nós temos em São Paulo pastores, infelizmente, que têm questionado a palavra de Deus de uma certa forma debochada, imoral. Mas nós temos que orar por ele, porque não vai ser eu nem você que vai julgar este homem. Quem julgará é o Senhor. Porque Deus está olhando para a igreja dele que está ouvindo isso. Irmãos, as nossas emoções, irmãos, não foram e não estão blindadas, cercadas contra os acontecimentos ao nosso redor. Infelizmente, todos os dias, nós assistimos estarrecidos à agonia vivida pela humanidade. Crises, catástrofes, sofrimentos, pobrezas, guerras, afastamento de Deus, epidemias, violências, injustiça. E até mesmo, eu soube de um casal, de uma irmã dessa igreja, não vou citar o nome, em que ela, ensinando histórias de Jesus no trabalho dela para crianças de 7, 5 anos, ensinando corinhos de Jesus, porque ela ensina aquilo que ela tem no seu coração, e ela foi repreendida veementemente pela mãe e pela avó daquela criança. Não quero isso aqui na minha casa. Não quero que minhas netas sejam incutidas com essas coisas de crente. Isso é triste, irmãos, e está aqui no nosso bairro. E o que nós vamos dizer? Será que nós estamos prontos para dizer, Senhor, eu quero completar a missão? Irmãos, a situação é mais perigosa do que nós pensamos. Eu sei que há muitos crentes, há muitos pastores, e eu falo isso de conhecimento próprio, não gostam de ouvir esta mensagem. Mas eu tenho autorização do Espírito Santo de Deus para pregar a palavra de Deus, porque Ele vai exigir de mim. Os irmãos não sabem quando nós preparamos a palavra. O Senhor nos reveste, o Senhor fala, porque senão eu vou cobrar de você. E eu sou testemunha. Eu sou testemunha. Às vezes, trancada em meu quarto, eu vejo, eu sinto a presença do Senhor de tal forma que eu digo para o meu marido, sai, porque eu estou falando com meu Deus está falando comigo, e é aqui que eu vou falar. Essa mensagem não é só para vocês, é para mim também. Eu também tenho a responsabilidade de completar a missão. Completar a missão. Mas muitos estão abandonando. Estão mergulhados em histórias, em acontecimentos. Irmãos, quantas histórias nós temos visto no nosso estado, no nosso bairro, nas nossas praças, no nosso Brasil e no mundo. História de vergonha e tristeza que vem gerando medo à igreja de Cristo. E era justamente o que Isaías estava vivendo em Judá. Crise nacional, crise internacional e principalmente crise espiritual.
E qual tem sido a postura da nossa igreja, da Igreja de Cristo no século 21, da Igreja de Cristo neste ano de 2023? Será que a Igreja de Cristo pode dizer a este mundo, ainda há esperança e a esperança é Jesus Cristo? Precisamos dizer ao mundo que existe esperança, sim, apesar da maquinação infernal de Satanás sobre a igreja. Paulo, irmãos, declarou há centenas de anos, em Romanos capítulo 8, versos 19 a 25, talvez não teremos tempo de ler todos, mas é um texto maravilhoso que nos traz muita responsabilidade. Diz assim a palavra de Deus, quem puder acompanhar comigo: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós. Deus está esperando. Deus está na expectativa de ouvir você dizer: eu quero, Senhor, completar a obra. Pode passar o segundo, irmão. 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que já vê, como o esperará? Aquilo que nós já vimos, nós não podemos esperar, ela já está aí. Mas, se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. 25. O universo, diz ele, o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai se revelar ao mundo através de nós. E o que nós temos feito? O que Roseli tem feito? O que a família de Roseli tem feito? O que os pastores têm feito? O que a igreja tem feito? Ah, irmãos, no momento um pedido de urgência, pessoas andando de um lado para outro sem saber para onde vão, sem saber o que fazer. A desobediência e o desprezo a Deus têm imperado no mundo de forma assustadora. O profeta Amós confirma tudo isso. Lá em Amós capítulo 8, verso 12, que diz: eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem de sede de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. Por isso, irmãos, ainda é tempo de você hoje dizer ao Senhor: eu quero completar a obra, Senhor. Já constatados, irmãos, já está constatado, já estamos constatando como servos de Deus, um tempo difícil pregado pelos profetas do passado, pelos profetas e irmãos, apóstolos e todos os irmãos da igreja primitiva e os profetas da atualidade. Nós temos visto as atitudes do homem, irmãos, têm cheirado mal as nossas narinas, tem ardido os nossos olhos. Às vezes temos que tapar os ouvidos para não ouvir certas coisas. E muitas das vezes nós não podemos falar nada e nem olhar, porque somos taxados como homofóbicos. Esta é a situação em que a igreja está atravessando.
As atitudes do homem têm realmente deixado a verdade de lado. Ela foi posta de lado. Estão pregando o descrédito da palavra santa de Deus. Pessoas influentes que carregam milhões nas suas mídias, seguidores, ensinando que a Bíblia é falível, ensinando que a Bíblia é hipocrisia. E o que nós vamos dizer a essas pessoas? Outros negando a existência do céu e do inferno. Igreja, não há tempo para nós pregarmos um evangelho. O evangelho ajustado, o evangelho enlatado, onde não há a cruz de Cristo e a morte do eu, e a confissão dos nossos pecados. Precisamos deixar nossos próprios conceitos e anunciar os conceitos da verdade e da luz. Jesus propõe a negar-se a si mesmo e tomar a nossa cruz, como Lucas, capítulo 9, 23, nos falou hoje na escola bíblica dominical. Mas vamos voltar lá no capítulo 6, irmão Emerson. Vamos ver a experiência desse homem que sofreu para dizer ao povo, mostrar ao povo o pecado que ele estava vivendo. Neste momento tão importante, desse capítulo 6, versos de 1 a 9, ele vai até o 13. Ele foi chamado para ser o profeta em Judá, no reino sul de Israel. O povo de Judá, no reinado de Uzias, vivendo prosperidade, porque ele foi um excelente rei. Ele deu prosperidade e o povo esqueceu de Deus. Viviam da forma que queriam, viviam achando que eram suficientes as suas riquezas, as suas inteligências, as suas atitudes, que eles se bastavam. E nós vemos isso, nós ouvimos isso. Principalmente nós que temos acesso a pessoas que possuem herdades, possuem dinheiros, recursos, que não têm dificuldade, eles se acham o suficiente. O profeta Isaías, como líder espiritual, ele alertava o povo de Judá: olha, vocês estão praticando pecados contra Deus, os perigos estão no meio de vós. Vocês, e muito em breve, serão levados pela Babilônia cativos. Mas o povo não estava nem aí. É aquilo que acontece quando nós falamos de Jesus. Agora não dá, estou muito novo, vou esperar a herança do meu pai, aquilo que nós ouvimos hoje. E lá no primeiro verso, diz, capítulo 6, verso 1, onde começa o chamado profético de Isaías. O rei Uzias morre. Isaías confiava piamente neste rei. E com a morte do rei Uzias, surgiram mais e mais incertezas. Isaías confiava demais neste rei. Ele aí começou com a morte daquele que era a referência dele. Começaram as crises políticas, sucessão de reinado. Quem irá reinar neste momento tão difícil, Judá? O povo vivia as regalias do excelente governo, reinado de Osias. Aí começou a crescer a descrença, a idolatria, o abraço ao pecado. E o povo a cada dia se esquecendo daquilo que estavam cometendo, das injustiças que estavam cometendo contra a população, contra os mais pobres, não praticando a justiça social.
Isaías se perguntava o que vai acontecer com Israel agora. Haveria uma guerra civil, haveria uma depressão econômica. Quem iria tomar o trono? Será que o rei que vai tomar conta deste país será um rei que vai honrar o povo, que vai honrar Deus? E aí, naquele momento, o rei Isaías, completamente abalado pela perda do rei, ele se abateu em tremenda depressão, e não era para menos. Uma crise pessoal invadiu o coração e a vida de Isaías. Judá estava vivendo ameaças constantes do maldoso assírios, povo bélico, povo maldoso, povo perverso. E Judá não estava se atentando para isso. Para Isaías, meus irmãos, a verdadeira ameaça contra o povo de Judá não era o poderio dos assírios, mas era o pecado e a desobediência contra Deus. O profeta testemunhava a invasão de Judá pelos exércitos da Assíria. Isaías contemplava de longe, pela fé, as tropas assírias já acampadas contra Judá. E ele desejava, se o povo entendesse as palavras do Senhor e começasse a viver aquilo que Deus tem para eles. Mas, irmãos, ele queria que Deus tomasse uma atitude para com o povo, mas ainda não era a hora de Deus agir. Judá seria mais uma vez invadido pelo exército assírio. Jerusalém devia sofrer um cerco do qual teria um resultado de queda profunda. Se Deus, e ele dizia, se Deus não agir por vocês, se vocês não clamarem a Deus, vocês serão levados a Jerusalém, a Babilônia. E isso aconteceu 100 anos depois, um século depois. Os perigos de fora, irmãos, para Isaías, não eram tão sérios quanto os perigos internos do país. Era a perversidade do povo que levava o profeta Isaías à maior depressão. Mas naquele dia, Isaías resolveu, diante do Deus que ele servia, ir lá para o povo, para o templo. Ele resolveu, irei ao templo adorar o meu Deus. Irmãos, e naquele ato, naquela decisão sábia de Isaías, aconteceu algo extraordinário, que é uma das passagens mais lindas do Antigo Testamento, e que reflete lá no Novo Testamento, porque foram várias dezenas de vezes citado esse momento. Isaías vai adorar o Senhor, e em meio àquela confusão e incerteza, Isaías ali abre o seu coração, demonstra a Deus a sua fragilidade, o seu pecado, a sua tristeza, porque ele dizia, o povo não quer te ouvir, Deus. Ele desejava que o povo de Judá pensasse que muito em breve eles seriam levados, que eles reconhecessem essa situação futura. E lá no templo do Senhor, aconteceu, diante da presença de Deus e dos serafins, e agora eu quero que vocês acompanhem aí na Bíblia de vocês, esse maravilhoso encontro, porque só na presença de Deus é que acontece maravilhas no nosso meio. Se a igreja estiver na presença de Deus, acontece maravilhas. Diz o primeiro versículo, no ano em que Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. Aleluia. Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono.
e seu séquito enchia o templo. O séquito do Senhor está aqui nesta manhã. Ele está enchendo o templo, basta que você abra o seu coração. Ele diz: eu vi o Senhor assentado, e você está vendo pela fé o Senhor assentado no trono. No verso 2 ele diz: e em volta dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, porque Isaías não poderia ver o rosto dos serafins. Com 2 cobriam o corpo e com 2 outras voavam. Nem o corpo dos serafins Isaías foi autorizado a ver, porque Isaías também estava em pecado. Porque nós vamos ver aqui no verso 5 o porquê ele não poderia ver. Irmãos, e diz o verso 4 que o barulho das vozes dos serafins. E qual era o barulho das vozes dos serafins? Eles diziam em voz alta, uns para os outros, no verso 3, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Glória a Deus. Irmãos, não pensem, não imaginem que o Senhor está alheio a tudo que está acontecendo no mundo, porque Ele tem o controle deste mundo na sua mão. Ele tem o controle da sua vida, da sua família nas mãos dEle. E o Senhor está vendo tudo. E o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo. E eu lembrei de um fato na palavra do Senhor verdadeiro que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Quando Paulo e Silas foi preso por anunciar a palavra do Senhor, a expulsar um demônio de uma moça que era usada para ganhar dinheiro para o seu senhor, expulsando os demônios da adivinhação, o povo pegou aqueles 2 homens e levaram para a prisão. E lá foram aqueles 2 homens amarrados ali com os pés, braços. Mas à meia-noite, o Paulo e Silas começaram a reclamar, foi isso? Hein? Começaram a murmurar, porque Deus me trouxe aqui, eu preguei, eu fiz o que Ele queria, e eu estou aqui nessa situação. Silas, o que vamos fazer? Paulo, eu não sei, vamos lá. E começaram a louvar o nome do Senhor. E começaram a cantar o nome do Senhor, exaltando a sua glória, mesmo diante daquela prisão. Irmãos, quantas vezes nós estamos presos em alguma situação e nós começamos a murmurar, impedindo a manifestação do agir de Deus na nossa vida. E o que aconteceu? Os alicerces da cadeia se romperam e caiu, e um terremoto aconteceu ali naquele momento. E as portas se abriram, e o anjo levou aqueles 2 servos do Senhor para fora. Irmãos, e a mesma coisa aconteceu ali com Isaías naquele momento, ali diante do Senhor. Aí no verso 5, Isaías disse: então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. Deus mostrou a Isaías que mesmo ele mostrando, pregando, ele precisava ser purificado para ser um profeta chamado para a glória do Senhor. E assim o povo ouviria aquilo que Deus queria que o povo ouvisse. Aí ele diz que veio um serafim, saiu de lá do trono do Senhor, e ele veio diretamente a Isaías.
e colocou, e trouxe com ele uma brasa viva, uma tenaz, e colocou na boca de Isaías. O Senhor, nesta manhã, está querendo, Ele está enviando anjos, serafins, com a brasa viva. Abra a boca, porque o Senhor vai colocar na sua boca brasa viva, com coragem, tirando a timidez, tirando aqueles sentimentos de vergonha que às vezes nós temos de falar de Jesus, para colocar as santas palavras e purificar os lábios, como Ele fez com Isaías. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei. Quem está vendo o Rei nesta manhã? Nós estamos vendo o Rei. Ele está aqui, irmãos, pela presença do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui e Ele está dizendo: vai lá, coloca a brasa viva na boca daquele que quer realmente ser um anunciador da minha palavra. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas foram tiradas, e os seus pecados perdoados. E em seguida, ouvi o Senhor dizer, preste atenção, o Senhor vai falar nos seus ouvidos hoje, porque Ele tem falado comigo. O Senhor vai dizer a mesma coisa que Ele disse a Isaías. Quem é que eu vou enviar para completar a missão? Ele perguntou a Isaías. E Ele pergunta nesta manhã para cada um de nós. Quem será o nosso mensageiro? Quando Ele usa o nosso, terceira pessoa, Ele está falando ali da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Deus, Ele disse, quem será o nosso mensageiro? Quem será o mensageiro para anunciar a palavra do Senhor? Então, Isaías não teve outra solução, não teve outra conclusão, e respondeu, aqui estou eu, envia-me a mim. Oi, amados igreja, amados irmãos que estão nos ouvindo pela internet. O Senhor, nesta manhã, está perguntando a quem enviarei. Que você possa, irmãos, dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto, Senhor, os meus pecados estão perdoados, eu estou revestido de poder, porque Isaías precisava passar por aquela situação, por aquele momento de adoração, de poder, para que Deus o capacitasse plenamente, para que o povo agora sim desse ouvido à palavra do Senhor. É assim que nós devemos fazer e agir. Aqui estou eu, envia-me a mim. O Senhor de Deus me disse, vá e diga ao povo o seguinte, vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem e não enxergarão nada. Isaías, faça com que este povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender, pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Lembra lá do capítulo 1, quando ele diz no verso 1, no verso 2, principalmente, ele diz, e dirão assim, capítulo 1, verso 2, escutem, ó céus, prestem atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou, Ele disse, criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O homem tem se revoltado contra Deus, mas Deus tem chamado pessoas para cumprir, completar a obra que Ele deixou para nós.
que nesta manhã, irmãos, eu sei que é uma mensagem pesada, muitos torcem o nariz, mas é o que o Senhor está mandando dizer. A igreja precisa se posicionar. Não podemos pregar um evangelho que os homens querem ouvir. Nós temos que pregar o evangelho que o Senhor nos manda falar. Que possamos nesta manhã, não porque eu estou dizendo, porque eu sou falha como qualquer um, mas pela palavra do Senhor e pelo que Isaías deixou registrado. Mas, irmãos, eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus, que no meio deste povo que Deus chamou, há aqueles poucos que não são propagandistas de pecado, que não têm levado o homem a descrer da palavra do Senhor, mas há ainda poucos que têm sido fiéis, poucos que têm permanecido na presença de Deus, pedindo revestimento de poder, pedindo autoridade do céu para enfrentar as tristezas e as lutas desta vida. Isto significa que, apesar, irmãos, da iniquidade que se multiplica, o amor de muitos ainda não esfriou. E eu tenho certeza que essa igreja é uma igreja missionária. E o amor de Cristo habita no coração desta igreja. Por isso nós alcançamos o alvo de missões e vamos ultrapassar. Por isso nós temos conseguido e temos visto manifestar do Senhor na vida desta igreja. Quando pessoas têm se levantado para anunciar a palavra do Senhor. E cabe a nós, e cabe a nós, e cabe a mim, e cabe à liderança, os pastores, não só dessa igreja, mas de todas as igrejas que foram chamadas para ser resposta de Deus ao mundo perdido. E nesta hora eu pergunto, você vai completar a missão, igreja? O Senhor faz a mesma pergunta que fez a Isaías: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que esta igreja possa se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus abençoe.